Bom dia, amados irmãos. Hoje é domingo de Páscoa. Domingo em que a gente comemora a vida do nosso Deus, a ressurreição de Jesus Cristo. E isso deve trazer alguns efeitos positivos na nossa vida. Primeiro, que a gente deve perceber o poder que o Deus que nós servimos tem. Ele tem poder para fazer aquilo que a gente não pode fazer, inclusive vencer a morte. Hoje nós comemoramos, enquanto cristãos, a Páscoa, ou seja, a ressurreição de Jesus. É o mesmo que a gente comemorar o poder do nosso Deus, é o mesmo que a gente reconhecer aquilo que Deus pode fazer. E isso deve estar muito presente nas nossas vidas, essa certeza de que o Deus a que nós servimos é o Deus que faz o impossível, é o Deus que pode fazer aquilo que a gente não pode fazer. E isso deve acender no nosso coração a certeza de que nós temos acerca do cuidado de Deus nas nossas vidas. Se Ele pode fazer com que morto ressuscite, Ele pode muito bem cuidar de nós, de forma como ninguém pode ou já cuidou das nossas vidas. Então que a gente lembre disso, do poder do nosso Deus, e que a gente possa ser grato a Ele por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Que a gente possa ser grato a Ele, porque um dia Ele se submeteu à morte, mas não morreu, ressuscitou e está do nosso lado, cuidando da gente em todo o tempo. Eu queria nesse momento convidar os irmãos a pensar junto comigo no texto exatamente que narra o momento em que Jesus se encontra com seus discípulos após ter ressuscitado. E o texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. A gente vai ler dos versículos 35 em diante e a gente vai pensar um pouquinho nesse texto, que diz assim: Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho, e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e disse: Paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma. Pois fantasma não tem carne nem osso. E como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos e os pés. E o outro texto, a partir do verso 50, a continuação desse texto, vai dizer o seguinte: é o momento em que Jesus ascende, em que ele volta a estar do lado do Pai. E a despedida dele aos discípulos é o seguinte: Depois Jesus o levou a Betânia e, levantando as mãos para o céu, o abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Irmãos, nesse momento o texto nos desafia acerca de 3 perspectivas que nós precisamos viver na nossa vida enquanto cristão: sobre vida, sobre paz e sobre transformação. E a gente pensar sobre essas 3 palavras, esse texto nos desafia a entender esse resultado da ressurreição de Jesus nas nossas vidas enquanto cristão, o efeito também que surtiu nos discípulos naquele momento, no momento em que o texto narra aqui, que a gente acabou de ler. E o primeiro a gente vai falar sobre vida. Como eu já falei, Jesus Cristo, ele faz parte do plano de salvação de Deus para a vida do homem. Deus havia já planejado toda a vida de Jesus aqui na terra, todo o tempo que ele passou, já estava nos planos e no propósito de Deus acontecer como tudo aconteceu. Porque quando o homem pecou, lá no início de tudo, ainda com Adão e Eva, naquele mesmo momento, Deus já havia planejado esse plano de salvação para as nossas vidas, que ia culminar exatamente no envio do seu Filho, ou seja, o Deus encarnado. Ele viria para salvar, para dar vida àqueles que estavam mortos. E Jesus Cristo foi a consumação desse plano. Jesus Cristo veio, se encarnou enquanto Deus, se encarnou em carne humana, pregou, ensinou, morreu e ressuscitou ao 3º dia. E é por isso que hoje a gente comemora a Páscoa, porque Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus representa para a nossa vida exatamente vida. Representa o contrário da morte, representa a abundância de vida que Deus pode trazer para as nossas vidas. Deus é aquele que transforma a morte em vida, como eu já falei no começo. E a ressurreição de Jesus deve trazer nosso coração, na nossa vida, esse grande ensinamento de que, a partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós gozamos de vida abundante em Deus. Nós gozamos de uma vida que nunca se acabará,
que nunca terá fim, a vida eterna que nós passaremos ao lado de Deus. E isso deve trazer esperança ao nosso coração. Isso deve trazer alegria às nossas vidas. E sobre isso, sobre esperança, sobre alegria e também sobre paz, que é aquilo que Deus traz para as nossas vidas através da morte de Jesus. Nós pensamos, olhando agora para o texto, as primeiras palavras de Jesus quando se encontrou com os discípulos foi de dizer: paz seja convosco. Jesus disse isso, desejou paz aos corações dos discípulos, porque naquele momento os discípulos estavam tristes, os discípulos estavam achando que havia perdido o seu Messias de forma completa. O seu Messias estava morto. Eles estavam desesperançosos acerca da profecia que havia sobre a vida de Jesus. E Jesus chega para eles e deseja paz. Deseja paz, e isso nos faz lembrar da paz de Cristo que excede todo entendimento, a paz de Cristo que deve preencher a nossa vida e que deve fazer parte daquilo que nós somos, da nossa vida cristã. A paz de Cristo é aquilo que nos aproxima de Deus, por saber que devemos confiar nele em todo o tempo, sobre a ação dele nas nossas vidas. Então, o nosso primeiro desafio é pensar sobre a vida, aquilo que Jesus traz para as nossas vidas, o resultado do amor de Deus sobre as nossas vidas, que transformou a nossa realidade de quem estava condenado à morte para viver a vida e a vida eterna. E a segunda coisa é sobre a paz que Cristo pode nos dar. Nós vivemos dias de muita incerteza, de muita turbulência, de falta de paz nos nossos corações. Mas vale lembrar nesse domingo de Páscoa que o nosso Deus, Ele é o Deus que traz paz aos nossos corações. Ele é o Deus capaz de mudar a realidade da nossa vida. E essa questão da mudança é a outra perspectiva que o texto traz para a gente nos desafiar a vivermos essa mudança. Percebam que os discípulos estavam tristes quando souberam da morte de Jesus, estavam desesperançosos acerca da sua ressurreição. Mas no final, o texto vai dizer que os discípulos, eles se encheram de alegria. E a partir do momento em que viram o seu Deus ressuscitado, quando eles viram Jesus, o seu Messias ressurreto, eles agora estavam louvando, estavam adorando ao Senhor, e seus corações transbordavam de alegria por aquilo que Deus fez e por aquilo que eles agora estavam vivendo. Então, irmãos, nós precisamos pensar na morte e ressurreição de Jesus, exatamente sobre essa perspectiva. E principalmente sobre a ideia de que Jesus Cristo morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou no domingo de manhã, domingo de Páscoa. E é isso que a gente comemora, é isso que a gente celebra, a vida, aquilo que Ele pode trazer aos nossos corações. Então, que nesse momento, irmãos, a gente tenha no nosso coração, desde já, a paz de Cristo sobre as nossas vidas, de saber que Ele está conosco em todo o tempo, cuidando de nós, nos livrando dos males e trazendo calma, trazendo paz aos nossos corações, principalmente nesses momentos difíceis e de adversidade que nós vivemos. Que tenhamos no nosso coração também a certeza de que a vida é algo eminente e certo para as nossas vidas depois da morte. A gente celebra a vida ainda na nossa vida aqui terrena. Quando, por exemplo, a gente é batizado, nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. E é exatamente sobre essa vida, é essa vida que Jesus traz para a gente. É uma vida eterna, é uma vida que nós vivemos com base naquilo que Deus preparou para as nossas vidas. E o terceiro ponto que a gente tem que pensar nesse momento é que a gente possa viver constantemente a transformação de vida que Deus pode trazer aos nossos corações e à nossa vida. É a transformação de Deus nas nossas vidas. E Ele transforma a tristeza em alegria, Ele transforma o choro em sorriso. E isso é o que nos dá a certeza e que nos dá força para viver a cada dia. De saber que o nosso Deus é aquele que está conosco, cuidando de nós e transformando as nossas vidas. Nesse momento, esse é o desafio que nós fazemos para você. Que você viva esse domingo de Páscoa com a certeza de que Jesus está conosco, de que Jesus vive no nosso meio, trazendo vida eterna, paz e transformação às nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que possamos ter essa certeza sempre em nosso coração. O nosso Redentor vive. Glória seja ao nosso Deus. Deus te abençoe.